Olá, caros amigos que nos acompanham aí nesse estudo sobre o livro Nosso Lar, de André Luiz, a psicografia do Chico. Então, no último vídeo, nós abordamos a continuidade da palestra que André Luiz vinha já mantendo com Dona Laura, que é a mãe de Lísias e que está hospedando em seu lar André Luiz após ele ter saído do complexo hospitalar. E na referência que Dona Laura faz diante do questionamento de André Luiz sobre como que são os processos de aquisição de um lar lá, né, como que se trata a questão da propriedade, Dona Laura faz referência à utilização de bônus horas, ok? E é exatamente neste capítulo que se intitula Bônus Horas que nós vamos dar a continuidade deste diálogo de André Luiz com Dona Laura, explicando o funcionamento do trabalho e da aquisição do bônus horas. É o capítulo 22. Então, continuando, André Luiz diz: notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. Sim, lembrando também que no capítulo anterior, Dona Laura fala de quando ela desencarnou, encontrou com seu esposo Ricardo no plano espiritual e da forma como que ambos passaram a adquirir, que eu acho muito importante isso, a sua consciência, a sua memória espiritual durante 3 séculos passados, ok? Então, este é um aspecto bastante importante. E aí, André Luiz dá uma desviada do assunto e diz o seguinte: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? A minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual funcionando como poder aquisitivo. Tá? Então, pelo que a gente entende, não tem lá uma transação por moedas, dinheiro ou cartão de débito e crédito como aqui conhecemos. Mas cada um que trabalhe, como nós vamos ver, eles têm uma ficha de registro dos trabalhos que eles realizam lá na colônia Nosso Lar. E aí, André Luiz pergunta: aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestiário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, vejo, né, o quanto ainda nós temos que evoluir em termos de coletividade e bem-estar de todos, né? Ainda testamos aí sistemas comunistas, onde a comunidade, tudo pertence à comunidade, ou a sistemas socialistas, onde há uma certa colaboração, uma ajuda às pessoas com maiores dificuldades, né? E aí nós vamos ver que ali no nosso lar, pelo menos nessa colônia, talvez em outras funcione semelhantemente, mas de como que é o sistema de manutenção de uma coletividade, ok? Um processo, ao nosso ver, nesse instante, nessa descrição, mais aperfeiçoado das questões que aqui temos, né? Ante meu gesto silencioso de espanto, ela acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário. Ou seja, se você não trabalha, você tem a sua subsistência, perispiritual na colônia de nosso lar garantida, tá? Pelo alimento e pela vestimenta, certo? Mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui,
No entanto, os que cooperam podem ter uma casa própria. Lembrando em capítulo anterior, quando nós abordamos aquele capítulo que André Luiz vai pedir uma forma de trabalho para o Clarencio, né? A senhora que o antecede, que Clarencio atende, e ela, como não ainda se coadunou em nenhuma forma, nenhum tipo de trabalho, como explicado naquele capítulo, né? Ela vive pela coletividade, pelo trabalho da comunidade, né? Mas ela ainda não possui as prerrogativas de quem já trabalha e adquire esse bônus horas, ok? O ocioso se vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe apareça, compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso, onde se encontra aquela senhora, ou nos parques de tratamento, favorecidos muitas das vezes pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos, nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Tá? Então, assim, quem adentra ao plano desta colônia, provavelmente de outras igualmente, né? No caso de André Luiz, quando ele é retirado do umbral das zonas inferiores, ele é admitido e sustentado no complexo hospitalar e depois ele volta a trabalhar, já começando a ter alguns ganhos desse bônus horas, mas ele está, por intercessão, morando no lar de Dona Lara, do seu antigo enfermeiro e cuidador Ulísias. Tá? Então, todos aqueles que não trabalham, eles têm a sua subsistência na colônia garantida pelo bem comum, tá? Como uma comunidade. Agora, aqueles que trabalham se colocam numa situação de um certo desfrutar de uma vestimenta que ela possa escolher, de uma vestimenta mais adequada, podem possuir um lar, como já foi explicado no capítulos anteriores, tá? Então, é esta a forma de trabalho lá. E aí ela continua: precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Não nos esqueçando que nós estamos falando no plano espiritual de um entendimento que o espírito tem fora da matéria bruta, né? Uma compreensão melhor e maior das suas reais necessidades espirituais. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 do dia que o constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite, além das 8 horas, 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, e aqui se entende o serviço sacrificial em prol e em benefício de outrem, do próximo, né? Cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada, como ela mesma esclareceu no atendimento a espíritos ainda desencarnados na fase da infância, né? O trabalho que ela faz ali é duplicado, ok? O bônus horas tem uma conotação mais importante, ok? E André Luiz continua: mas é esse o único título de remuneração? Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só lá na administração, como também na obediência, ou seja, num processo de um entendimento maior daquilo que se deve fazer pelo bem de todos. Lembrando as organizações terrestres, André Luiz pergunta: todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 horas bônus
na atividade normal do dia e o operário de transporte vai receber a mesma coisa? Não é o trabalho do administrador mais elevado do que o segundo? Que são conceitos que nós trazemos aqui da Terra. Tá? André Luiz está certo no seu questionamento e nós vamos agora adentrar a explicação de como funciona em nosso lar estas questões. A senhora sorriu à pergunta e explicou: tudo é relativo. Se na orientação, ou seja, no comando, a pessoa que está na liderança, ou na subalternidade, aqueles que estão sujeitos ao comando de outrem, o trabalho é de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra, algumas conceituações que nós temos aqui que ainda não são compatíveis com o nosso lado espiritual, que quando lá estamos, temos uma maior compreensão. A natureza do serviço é o problema dos mais importantes lá na Terra. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta uma solução mais difícil. Por quê? A maioria dos homens encarnados está simplesmente ainda ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da humanidade. Nós achamos que aqui nós já sabemos tudo, e mesmo aqueles que ocupam cargos elevados dentro das organizações das empresas, ou de ordem privada ou de ordem pública, né? Aí o conceito do plano espiritual é que nós ainda estamos aprendendo. Nós estamos ensaiando a forma de corretamente trabalhar, ok? Por isso mesmo, continua ela, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Nessa fala, quando ela fala sobre ganho externo, esse lucro transitório, eu entendo que esse ganho externo é aquele que nós temos para a nossa subsistência, para a nossa subsistência aqui na Terra, pela aquisição de alimentação, de abrigo, de moradias, de alimentação, de vestuário, tudo, né? Agora, quando a gente fala de remuneração interna, nós devemos entender que esta remuneração são os ganhos espirituais na aquisição de virtudes, na eliminação de defeitos, no avanço espiritual que nós temos, que com certeza se traduz como uma remuneração interior. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, acumular, né? Transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos forem chamados à subordinação. Olha só, 70%, mais de 2/3, não é uma quantidade inexpressiva, não. Tanto os líderes, tanto os chefes, os administradores, como aqueles que lhes são subordinados, né, não atuam com os valores morais pertinentes à situação que ocupam dentro dos seus cargos, como de comando, de liderança, como de subordinação e de execução do trabalho que estão afetos, né? Pois nós sabemos que, de fato, muitos, às vezes, fingem que trabalham, mas são, na maioria das vezes, muito ociosos quanto às suas responsabilidades de trabalho. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos, comum aos cargos que ocupam, né? Muitos se dizem não gostar do trabalho que realiza, mas
recebe, não realiza eficientemente, mas recebem o dinheiro correspondente. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo, fingem trabalhar. Onde aí a natureza do serviço? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e vale-se de leis magnânimas, leis estas que nós sabemos que ainda na nossa imperfeição, na maioria das vezes muito injustas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Até aqui na forma da gente executar as nossas atividades profissionais, de trabalho, onde quer que esteja. Quando nós não nos comprometemos com a realidade do que nós temos que executar, quando nós somos displicentes, quando nós não abordamos o nosso trabalho com a devida responsabilidade e eficiência necessária, né? Quando nós abusamos talvez às vezes da condescendência ou ignorância da empresa para a qual nós trabalhamos ou para a entidade governamental a que estão afetos os nossos trabalhos, né? Tudo isso não será cobrado um dia, né? São responsabilidades de fatos e atos negativos que nós estamos acumulando e que um dia nós deveremos resgatar esta situação. Parece ainda, continua Dona Laura, distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a quantidade de serviços dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. É esta a nossa conscientização que nós temos que ter quando nós estamos aqui propondo esse estudo, essa leitura e esta reflexão sobre estas informações que advêm do plano espiritual superior, da qual André Luiz e Chico são intermediários, nos trazendo estas noções para que a nossa consciência espiritual se desperte e começarmos já nesta existência a adquirirmos novas condições de entendimento para que nós tenhamos mais responsabilidade moral perante a nós mesmos. Os únicos beneficiários por esta aquisição somos nós mesmos, no nosso processo de evolução, e muitas das vezes, desta forma, eliminar prejuízos que nós acarretamos pelas nossas inconsequentes atitudes. Estas palavras despertaram-me para concepções novas, diz André Luiz. Percebendo minha sede de instrução, a Dona Laura continuou. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. Lógico é que aqui na Terra nós não prescindimos da utilização dos bens materiais. E é através deles que nós vamos realizar as nossas provações, fazer as nossas expiações de erros do passado, mas nós não devemos nunca nos escravizar a eles. A verdadeira aquisição que nós temos aqui não são materiais. A verdadeira aquisição é do bem maior, o bem espiritual. E o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos nossos serviços. Veja que não é simplesmente uma questão de pagar todo mundo igual. Há o valor que se atribui, o valor que se agrega ao serviço que se presta. No Ministério da Regeneração, nós temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus horas esclarecimento. E nós vamos ver as diferenças aqui entre trabalhar e prestar serviço num ou no outro ministério. E assim por diante nos demais ministérios. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço a que prestamos.
As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e extensão destas possibilidades. Nesse prisma, os fatores de assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo, né? Ou seja, o comprometimento sério de se prestar ao serviço onde quer que seja. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Como nós já vimos em episódios anteriores e capítulos anteriores de Nosso Lar, né? Sendo o Nosso Lar uma colônia de transição, a grande maioria dos espíritos que, recém-saído da crosta ou resgatado do umbral, das zonas inferiores, e lá admitidos nessa colônia de transição, ali se preparam para poder regressar para novas provas e novos resgates dentro da vida terrena. Muitos poucos, alguns contados talvez à dezena, diante dos milhões de habitantes de Nosso Lar, é que atingem os níveis mais elevados dos Ministérios do Esclarecimento e da União Divina, partindo para esferas mais altas, porém não eximindo-os da mesma forma de voltarem à Terra para trabalharem no seu adiantamento, inclusive no auxílio de entes queridos, ok? Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. Ou seja, quando ele retorna à Terra, ele já volta mais regenerado, ele volta mais esclarecido, facilitando mais o seu processo de evolução. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio, ou seja, o seu reencarne na Terra pertencerá a um espírito que mais do que esclarecido, também com mais sabedoria na forma de conduzir a sua existência. É isso que nós imaginamos nessa época de transição do nosso planeta de provas e expiações para a regeneração, que é o advento de espíritos que já se encontram no plano espiritual, mais regenerados, mais esclarecidos, mais sábios, que reingressarão nesta fase de transição do planeta Terra, para que após essa transição o planeta conte com espíritos reencarnados mais sábios, mais regenerados, mais preocupados com o avanço espiritual dele, dos seus entes queridos, da coletividade como um todo e a do próprio planeta. Estes espíritos já se encontram diante de nós. Se nós observarmos aqueles que nós conhecemos, que temos contato, às vezes até dentro da nossa própria família, nós vamos ver espíritos reencarnados que já denotam uma preocupação com a continuidade saudável do planeta Terra, né? Que trazem melhoramentos nos meios de comunicação, trazem avanços tecnológicos de grande valia para esta nossa nova fase que a Terra irá atravessar. Continuando, quando ela fala daqueles que trabalharam nos serviços regeneradores e no Ministério de Esclarecimento, diz o seguinte: poderemos gastar os bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem do tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos esses espirituais. Semelhantes instruções interessavam profundamente. E aí ele pergunta: poderemos, porém, gastar o nosso bônus horas a favor dos amigos? E Daca André Luiz é cheio das curiosidades. E graças a essa curiosidade nós vamos tendo os esclarecimentos aqui na Terra. Perfeitamente, diz Dona Laura.
nós podemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas aqui em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A esta altura, a genitora de Lísias sorriu e observou: quanto maior a contagem de nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Tá? Nós já vimos isso anteriormente, até por conta desta condição dela, que ela conseguiu fazer a intercessão junto à sua neta, que voltou do plano terreno em condição não muito saudável ainda, em um certo desequilíbrio emocional, pelo seu desencarne ainda na flor da juventude, mas graças à sua intercessão, ela conseguiu trazer a neta para os seus cuidados pessoais, aguardando a volta de sua filha, mãe desta neta, para que ela dê continuidade no tratamento da moça, pois que Dona Laura já revelou que brevemente ela deverá retornar ao plano terrestre e contrair novamente matrimônio com aquele que foi o seu marido na última encarnação, o Ricardo, coisa que nós vamos ver mais adiante. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa, né? Meimei tem uma mensagem muito interessante naquela obra Espírito da Verdade, que são mensagens de diversos espíritos, diversos autores espirituais, relativos aos capítulos e itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem de Meimei que se intitula o seguinte: nós temos o que nós damos. É uma conceituação espiritual diferente do que nós estamos aqui, de que nós temos o que nós compramos, o que nós adquirimos. Não, nessa mensagem muito bonita, e é uma forma desta que Dona Laura está falando, nós temos para nós aquilo que nós damos em benefício do nosso próximo. Portanto, as lições de nosso Mestre Jesus, nesse sentido de amarmos incondicionalmente, são aquisições de valores espirituais para nós imprescindíveis à nossa evolução. Repetindo esse trecho, compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente, no entanto, poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos espirituais adequados. Você entendeu? E André Luiz, ainda nas suas dúvidas, na sua curiosidade, ele ainda pergunta novamente: e o problema da herança? Como que é aqui? E ela responde: não temos aqui demasiadas complicações, como sabemos aqui na Terra que é por demais complicada esta questão da herança. Dona Laura, sorrindo, diz o seguinte: vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta terrestre. Tenho comigo 3.000 horas bônus auxílio, que ela trabalha no departamento do auxílio, no Ministério do Auxílio. No meu quadro de economia pessoal, é dela. Eu não posso legá-los à minha filha que está para chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, ou seja, quando a pessoa não vai utilizar os seus recursos, vai voltar à terra, ela volta ao patrimônio comum. Ela não tem como proceder esta herança para sua filha, ok? Permanecendo minha família apenas com o direito da herança do lar, que já foi até, como nós vimos lá no capítulos anteriores, que este lar, o usufruto deles, né, que não pertence de fato, mas o usufruto deste lar, foi adquirido com cerca de 30.000 horas bônus pelo Ricardo, o marido da Dona Laura, que antecedeu no retorno
para o plano de nosso lar, ok? No entanto, a minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante a minha permanência nos círculos carnais. Ou seja, os bônus horas dela voltam para o bem comum, mas ela tem o direito de deixar a filha, o que nós nunca imaginamos, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de crescer, os benefícios que ela adquiriu nesta condição de ser uma servidora, uma dedicadora no Ministério do Auxílio, que é o caso dela. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Veja o quão valioso é o trabalho que nós exercemos no plano do espírito, dependendo da finalidade a qual nós nos dedicamos, que faz que a cada reencarnação essa misericórdia divina faz com que a cada reencarnação nós voltemos mais aperfeiçoados, melhores preparados para podermos evoluir, crescer e juntarmos todos aqueles entes que nós queremos num processo de crescermos em bloco conjunto de pessoas com as quais nós temos maiores afinidades. Não está dito aqui, mas muito provavelmente os espíritos que reencarnam e que ficaram tão somente usufruindo do bem comum de nosso lar, muito provavelmente eles voltam nas mesmas condições da última encarnação que saíram, pois que eles nada fizeram para adquirir novos valores espirituais. Pode até ser que eles tenham, por sua estada em colônia como o nosso lar, né, um pouco mais de entendimento, mas não tem esta valiosa experiência que só o trabalho permite, como a dona Laura aqui está se referindo. Relendo esse trecho, volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Diz André Luiz, prorromper em exclamações admirativas referente ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando estas soluções de nosso lar com os princípios imperantes ainda no nosso planeta. Mais um brando burburinho aproximou-se da casa de Dona Laura, antes que pudéssemos emitir qualquer observação. E a senhora Laura murmurou satisfeita: olhe, nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atendê-los. Ok? E assim termina esse capítulo que eu, assim como vocês, eu acho que é de suma importância, né, para as nossas reflexões, ainda aqui na Terra. Normalmente essa consideração que ela faz às vezes da nossa incapacidade de trabalharmos eficientemente, né, da nossa ociosidade ou até das nossas inconsequentes atuações nos campos do trabalho aqui na Terra, né, que nós imaginamos que sejam tão somente para a aquisição dos bens para a nossa subsistência aqui na Terra, quando na realidade se traduz igualmente em valores espirituais que nós temos que adquirir nas nossas existências terrenas, ok? Então ficamos aqui por aqui hoje, lembrando sempre duas questões. A primeira é que não deixem de acompanhar, ou o faço não através do nosso vídeo, mas cada um da forma que melhor entender, no estudo da base do espiritismo, da filosofia, da religião, da ciência e do mundo espiritual que nos é revelado
pelo codificador Allan Kardec, né? Nós estamos fazendo alguns vídeos de estudo sobre a obra O Livro dos Espíritos, com acompanhamento de mensagens de Emmanuel contidas no livro Religião dos Espíritos, tá? Naqueles vídeos nós explicamos qual é o procedimento, ok? E o segundo lembrete é assim, que nós começamos estes vídeos dando aulas durante a pandemia, abordando alguns temas de estudo como estes que estamos fazendo, né? No intuito principal de sermos colaboradores, meros instrumentos tão somente para a divulgação do Evangelho de Jesus, tão importante a todos nós, e também a da doutrina espírita, que no nosso entender é a que nos esclarece quanto a este mundo que se permeia em todos nós e que a grande maioria da humanidade ainda não está ciente deste ponto, ok? Então, aqueles que desejam, como nós, serem os divulgadores, que auxiliem seus amigos e familiares, aqueles que se interessem, né? Dando de conhecimento destes vídeos, né? Compartilhando ou dando as suas próprias instruções pessoais. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todos.